Virgínia, uma mãe narcisista pode deixar a sua filha ou seu filho louco, doido, como alguns dizem? Bem-vindos a esse canal, eu sou Virgínia Coser, aqui eu falo sobre mães narcisistas e algumas pessoas me fazem essa pergunta, já é um tema que eu queria trazer aqui e já respondi sobre o autismo, sou uma pessoa autista e já respondi que não, é a teoria da mãe de geladeira, isso tudo é fake news, não existe essa teoria. E mães narcisistas não podem causar autismo, que não é uma doença, é um transtorno de neurodesenvolvimento. Aqui eu vou falar sobre doenças psiquiátricas graves, que são consideradas de forma bem pejorativa loucura, tá? Então, vamos aqui passar por algumas doenças que são consideradas doenças de pessoas loucas, que é um termo pejorativo que eu não gosto muito de usar, que a psiquiatria também não gosta, nem a psicanálise, enfim. Mas é como as pessoas enviam a pergunta para mim. A mãe narcisista pode deixar uma pessoa louca, uma pessoa doida, um filho doido, um filho doido? Então, separando autismo, o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento, isso não é possível. Autismo não tem a ver com loucura, tá? Para deixar isso bem claro, mas existem alguns genes do autismo que são os mesmos da esquizofrenia, tá? Isso não quer dizer que pessoas autistas terão todos os critérios de pessoas esquizofrênicas, por exemplo, que é um dos assuntos de hoje, e não tem surtos psicóticos, no autismo não tem nada disso, tá, gente? Mas sim existem estudos de que exista ali genes parecidos, tá? Mas autistas não têm surtos psicóticos, nem alucinações e outras coisas a mais. E por ser um transtorno de neurodesenvolvimento, quando você ali é um embrião, ocorre ali normalmente não, ocorre ali na gestação, normalmente não, tá, gente? Normalmente são os transtornos que a gente vai falar hoje, mas ocorre durante a gestação. Então, uma pessoa já nasce autista, tá? Então, vamos separar bem isso. É diferente, tá? Transtorno de neurodesenvolvimento das doenças que eu vou falar aqui hoje. Então, uma mãe narcisista pode deixar seu filho louco, sua filha louca? Talvez. Vamos entender primeiro o que é alucinação, delírio e paranoia, para que a gente entenda o que são essas doenças ditas popularmente, vulgarmente como loucura. Alucinação. O que é uma alucinação? Alucinação é ouvir, a mais comum é ouvir vozes que não existem, onde as pessoas até conversam e interagem com essas vozes, né? Isso pode ser também ver coisas, mas a alucinação tem mais a ver com ouvir coisas. Então, a fulano teve uma alucinação. Ele viu coisas que não existem e ele pode ter escutado vozes também que não existem. É as duas coisas, mas com foco mais em ouvir coisas que não existem, tá? E aí pode-se acabar interagindo com essas vozes ou com essas pessoas que não existem, tá? O que é um delírio? O delírio é um estado de alteração mental que faz com que um indivíduo apresente uma visão distorcida da realidade. Alguns narcisistas, principalmente narcisistas malignos, por exemplo, eles têm delírios, principalmente aqueles megalomaníacos, né, que se colocam um senso de superioridade e agem como se fossem muito superiores. Então, os delírios, eles alteram ali a forma como esses indivíduos que têm essas doenças, né? Lembrando que narcisismo não é doença, é transtorno. Eles podem ter esses delírios, podem ter essa distorção da realidade, e isso engloba muitas coisas, tá, gente? Desde pensamentos até atitudes delirantes, tá? Paranoia é caracterizado por um padrão generalizado de desconfiança e suspeitas injustificados e muitas vezes irreais que envolvem interpretações de outras pessoas. Então, normalmente, quem está, a gente até fala, né? Ah, fulano está paranoico. Então, criam situações que não são reais, são situações fictícias, e muitas vezes perseguem essas pessoas, ou fogem dessas pessoas, ou fogem de situações que não são reais. Esses indivíduos acabam tendo essa paranoia, tá? Então, só para diferenciar que existem alucinações, delírios e paranoia nesses transtornos, e um deles que eu vou falar é transtorno e os outros são doença.
A esquizofrenia, que é uma doença, e para cada 100 pessoas que você conhece, uma, né, dados mundiais, é esquizofrênica, né? Muitas estão medicadas, estão tocando a vida dentro do possível. Outras, mesmo com a medicação, né, você percebe que tem ali algo, que tem ali alguma doença, tá? Também tem o transtorno bipolar, o transtorno de personalidade paranoide e o transtorno esquizoafetivo. Na esquizofrenia, que é o transtorno assim mais conhecido pela, vulgarmente dizendo, loucura, esse indivíduo ele vai ter paranoia, delírios e alucinações. Não se sabe a causa, nenhum dos 4 que eu vou falar aqui se sabe a causa, mas sabe-se que essas pessoas normalmente desenvolvem esses transtornos na adolescência para o início da fase adulta, porém algumas pessoas já nascem com tais doenças e o transtorno de personalidade paranoide, ele normalmente se desenvolve. Então você pode ter o gene dessas doenças, da esquizofrenia, por exemplo, e o meio, né, uma doença, drogas, né, no caso da esquizofrenia, e traumas na infância podem desencadear, podem ser o gatilho para que você tenha a esquizofrenia, desenvolva ali na vida adulta. Se você já tem um gene, se você já tem algum parente, alguém na família, você pode ter, sim. Não se sabe, como falei, a causa exata, mas se sabe que pode acontecer ali entre a adolescência, desenvolver entre a adolescência e a primeira fase da vida adulta, mas pode acontecer depois também, tá? Inclusive, teve um caso aqui na minha cidade de uma mulher que era uma pessoa que não fazia mal para ninguém, mas assustava, né? Ela vivia em surto psicótico, gritava, mas não batia, não fazia nada com ninguém. E falaram que ela veio de outro estado e que ela passou por um trauma e depois desse trauma ela ficou louca. Então pode acontecer depois mais velho também, mas normalmente é a partir da adolescência para o início da vida adulta, no caso da esquizofrenia. Então, se a gente fosse responder essa pergunta para a esquizofrenia, sim, uma mãe narcisista pode deixar um filho louco. Pode. Se você já tem um gene, se você usa drogas, se você tem alguém na família e passa por um evento traumático, pode acontecer sim. Transtorno bipolar, que muita gente já conhece, né, onde tem ali um período de depressão, um período de euforia, essa pessoa comete atos, às vezes, até contra elas mesmas, quando estão ali no auge da euforia, fazem compras exageradas, usam drogas, têm uma tendência para vícios, desde pornografia, desde prostituição, desde vício em sexo mesmo. Pode ter um senso de grandiosidade quando se está nessa fase de euforia, pode cometer atos ruins contra si mesmo, atos negativos contra si mesmo, e tomar decisões erradas. Tem toda uma neurobioquímica, né? E tem para tudo que eu vou falar aqui tem tratamento, tá? A esquizofrenia tem tratamento medicamentoso, transtorno bipolar tem tratamento medicamentoso com bons resultados, e tem a fase depressiva, que é a depressão, uma depressão muito profunda, e o transtorno de personalidade paranoide é onde a pessoa tem muitos sintomas dessa paranoia, dessa coisa de estar achando que está sempre perseguido. Cria situações e tem com frequência esses surtos psicóticos. Depois nós temos o transtorno esquizoafetivo, que é um misto de sintomas do transtorno bipolar com a esquizofrenia, então terão todos esses sintomas que eu disse aí anteriormente, e é bem complicado, né? O que normalmente que eu já vi em atendimento, já atendi muitos sobreviventes com transtorno bipolar, e existem de graus mais leves, não atendi nenhum grau assim maior, e esquizofrenia já atendi pacientes de um grau maior e de grau mais leve também. Existem vários tipos, todos esses que eu citei aqui, esses 4, tem vários tipos, tá, gente? Eu não vou entrar nos tipos, senão esse vídeo vai ficar muito longo. E é muito triste, a maioria dos que chegam para mim, quando tem transtorno bipolar, alguns não acreditam, mas já receberam o diagnóstico, mas não acreditam.
mas a maioria do transtorno, dos que têm transtorno bipolar aceitam e se tratam adequadamente. Já a esquizofrenia, olha, a maioria que eu atendi não aceitam que tem, principalmente porque existe muita internação compulsória por parte de famílias disfuncionais, e eu sei que alguns de fato não têm doenças mentais graves, né, que é o caso desse vídeo aqui, mas que a maioria tem sim, gente, tem sim, só que eles não aceitam, é muito desafiador na terapia você atender uma pessoa que tem uma doença grave, mas que não aceita. As pessoas que eu atendi que têm a esquizofrenia ficam melhor quando são, acho que todos, né? Ficam melhor quando são medicadas, então vivem uma fase tranquila quando estão medicados, quando tem amparo de alguém para acompanhar em consulta, incentivar a consulta com o psiquiatra, tomar os remédios certinhos, há uma melhora bem significativa, eles podem ter uma vida, eu diria, quase que normal. No entanto, eles têm muitas recaídas e param com as medicações, entram em surtos psicóticos e aí a coisa vai ficando feia. É de ladeira abaixo, gente, porque normalmente se vem de uma família disfuncional, não tem amparo, não tem ninguém para socorrer e eles podem até atentar contra a vida deles mesmos. Então, tem de tudo. São pessoas que conversam com extraterrestres e têm certeza que tem extraterrestres na cabeça deles, né? Não é algo que eles já viram, mas é dentro da cabeça. Então, são muitas conversas que eles relatam em terapias de conversar com essas pessoas ou esses seres de outros planetas que não existem. E isso em um surto, não sendo medicamentado, não estando sendo medicamentados, esses indivíduos, se torna perigoso, né? Tanto para eles mesmos, eles podem fazer algo quando não aguentam essas vozes, fazer algo contra eles mesmos, mas acabar ficando agressivos e atentando ali contra outras pessoas, tá? Então, esse é o grande perigo, tá, gente? Em um surto psicótico, essa pessoa fazer algo contra eles ou fazerem algo contra outras pessoas. É, Todos os esquizofrênicos que eu atendi, eles têm surtos de paranoia. Tem sempre alguém perseguindo, ou as vozes que eles têm na cabeça que contam algo. Então, eles fazem boletim de ocorrência, ou tentam fazer de situações que não são reais. E acredito que quem já trabalhou em delegacia de polícia já deve ter presenciado algo do tipo, né? Eles, quando eles têm hiperfoco em pessoas. Não conheço nenhum esquizofrênico que nunca teve hiperfoco em alguém, né? Todos que eu atendi, na minha família tenho irmãos paternos, e agora eu nem sei quantos, são vários irmãos que eu tenho paternos, mas não sei se é a metade, tem transtorno esquizoafetivo. Um irmão meu paterno mais velho, que se estivesse vivo, estaria, sei lá, acho que com seus 60, 70 anos, a mãe dele tinha esquizofrenia e ele morreu muito novo, 50 e poucos anos, e ele tinha hiperfoco no Michael Jackson e no Roberto Carlos. Então ele às vezes estava normal, ele era medicado, às vezes ele estava normal, quem chegava, ele visitava a gente de vez em quando, quem chegava não percebia nada, de repente ele batia na mesa e falava: estou e vou agora na casa do Michael, era Michael Jackson, pegar minha guitarra azul, que a minha guitarra azul tá com ele até hoje, ele não devolveu, e ele ia embora, pegava um ônibus e ia embora para casa dele. Medicado, né? Não medicado, eu não sei como que era, porque eu nunca presenciei. Mas quem tem um familiar com esquizofrenia, sabe, né? A gente percebe quando outro indivíduo tem esquizofrenia, eles têm um jeito diferente de ser, de agir. Normalmente eles não ficam quietos, são bem agitados, ficam andando, inquietos, tem alguns tiques, normalmente tem vícios em transtorno bipolar também, cigarro ou no café, eles bebem muito café. Não estou dizendo que toda pessoa que bebe muito café é esquizofrênica, que a internet adora, o povo adora se fazer de besta para querer complicar a vida dos outros, eu estou falando isso. Mas pelo menos os que eu já atendi e os que tinha na família, talvez ainda estão vivos, não tem contato, muito vício em café e em cigarro. E eles ficam, né, muito inquietos e têm bastante tiques. Ah, Virginia, é perigoso uma pessoa assim?
Olha, depende da situação, depende se essa pessoa está sendo medicada e depende o grau de doença mental que essa pessoa tenha. Pode se tornar perigoso, né? Se essa pessoa cria na mente dela, tem um delírio, uma paranoia de que você fez algo errado, ela pode ir lá no seu trabalho criar algo que essas vozes disse na cabeça dela, algo negativo contra você. E você pode ser demitido, por exemplo. É um caso que já chegou para mim. É, registrar um boletim de ocorrência ou tentar registrar um boletim de ocorrência de algo que você não fez. Tem esses perigos, né? E tem os perigos da própria agressividade quando ali não estão medicados ou quando entram em surtos psicóticos. Isso pode ser um perigo para você. E um perigo para eles mesmos, né? É muito triste, gente. É só quem tem um parente que tem alguma dessas doenças sabe o quanto que é difícil lidar. E para eles mesmos, porque, puxa vida, é muito difícil, tá, gente? Nós que trabalhamos com a mente das pessoas, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, uma empatia muito grande, de não julgar, mas de tentar levar mais saúde mental para essas pessoas, porque eu costumo dizer que elas não são perigosas, perigosas são as pessoas perversas, e sim, pessoas perversas podem ter transtorno bipolar e podem ter esquizofrenia, sim. Inclusive o índice de transtorno bipolar em narcisistas, ele é até alto, ele é de 23%. E muitos não recebem diagnóstico, muitas vezes o narcisista ou a mãe narcisista não recebe diagnóstico. Então, para mim, os perigosos são os perversos. Essas pessoas precisam de ajuda, não devem ser julgadas, mas sim, eu acho que quem está próximo precisa se proteger. Se você tem uma pessoa próxima, não julgue, mas se proteja, porque se estão em surto psicótico, gente, infelizmente, eu já tive paciente que tinha hiperfoco em mim, então em todas as redes sociais mandava mensagem, vários e-mails no mesmo dia, fez tratamento, encaminhei para outro profissional e de vez em quando eu passo ali o olho na rede social desse profissional, a pessoa está ali e o hiperfoco passou para outro profissional. Então, essas pessoas, elas não têm bordas e limites, dificilmente, mesmo em tratamento, elas não têm, né? Só se é um grau bem baixo, por exemplo, transtorno bipolar, medicado, terapia, consegue ter habilidades de bordas e limites. Caso contrário, gente, você não consegue colocar bordas e limites, a relação fica bem complicada, porque todo mundo precisa ter o limite respeitado, né? Então é bem complicado, mas eu queria trazer esse tema que já haviam pedido, né? E ficar atento, né? Ficar atento para que você não queira salvar o mundo, sabe? Bordas e limites também para as pessoas que têm algum transtorno. Não estou dizendo para não ter empatia, pelo contrário, tenha empatia, tenha respeito, não julgue, mas proteja suas bordas e limites. Espero que tenha tirado a dúvida de vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E me siga nas redes sociais. Vou deixar aqui na descrição todas as minhas redes sociais. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.